Vamos mergulhar numa história incrível de há quase 800 anos. Uma história sobre como um conflito gigantesco levou a uma ideia que mudou completamente as regras do jogo. A ideia de que não são só os mais poderosos que devem mandar. É uma história de reis, rebeldes e, acima de tudo, de uma ideia que mudou o mundo. No fundo, tudo se resume a esta pergunta. Parece simples, não é? Durante séculos, a resposta era óbvia. O rei. Era ele que mandava. Mas e se o rei tomar más decisões? E se as pessoas se fartarem de regras injustas? É exatamente aqui que a nossa história começa. Bem, vamos então conhecer a primeira personagem desta história, o rei Henrique III de Inglaterra. Ele tornou-se rei muito novo, num período super confuso, e depressa mostrou que gostava de governar à sua maneira, sem ouvir muito a opinião dos outros. As decisões dele começaram a irritar muita gente, principalmente os nobres mais importantes da Inglaterra, os barões. Porquê? Bem, para começar, ele rodeou-se de conselheiros franceses, o que não caiu nada bem. Depois, gastou rios de dinheiro em guerras no estrangeiro que correram mal. E para pagar tudo isto, claro, aumentou os impostos, sem sequer perguntar aos barões se concordavam. Basicamente, eles sentiam que não contavam para nada. A tensão em Inglaterra estava a aumentar. O descontentamento era geral. Toda a gente, desde os nobres até às pessoas comuns, sentia o peso dos impostos e da má governação. Estava a criar-se o ambiente perfeito para alguém se levantar e dizer basta. E essa pessoa apareceu mesmo. Chamava-se Simon de Montfort. E ele não estava para brincadeiras. Estava pronto para desafiar o poder absoluto do rei. Agora, o Simon de Montfort é uma figura super interessante e cheia de contradições. Ele era um nobre francês, ou seja, tecnicamente um estrangeiro. Mas, ironicamente, acabou por se tornar o grande campeão de uma reforma para a Inglaterra. Mas, afinal, quem era este homem? Simon de Montfort veio para a Inglaterra para tomar posse de terras que eram da sua família. E sabem que mais? Acabou por casar com a irmã do rei. Sim, o cunhado. Mas a relação entre os dois azedou. Simon tinha uma convicção muito forte. Para ele, nem o rei estava acima da lei. E foi esta ideia que fez dele o líder natural de todos os que estavam fartos. Como podem imaginar, esta tensão toda não podia durar para sempre. A certa altura, a corda partiu. As discussões políticas transformaram-se numa autêntica guerra civil, um conflito sangrento que ficou conhecido como a Segunda Guerra dos Barões. Antes de chegarem a uma guerra total, os barões ainda tentaram resolver as coisas politicamente. Em 1258, obrigaram o rei a aceitar um documento chamado As Provisões de Oxford. O que é que isto queria dizer, na prática? Queria dizer que o rei deixava de poder fazer tudo o que lhe apetecesse. Passava a ter um conselho de barões a vigiá-lo. Foi um passo absolutamente radical para a época. E as coisas aconteceram muito depressa. Esta linha do tempo mostra como, em poucos anos, se passou de uma reforma no papel a uma guerra a sério, com batalhas e reviravoltas impressionantes. O grande ponto de viragem desta primeira fase da guerra foi a Batalha de Lewes. O exército de Simon de Montfort conseguiu uma vitória incrível e fez o impensável. Capturou não só o rei, mas também o seu filho e herdeiro. De um momento para o outro, o rebelde era o homem mais poderoso da Inglaterra. A situação era esta. O rei Henrique III continuava a ter a coroa na cabeça, mas era um prisioneiro. O poder real, o poder de tomar decisões, estava todo nas mãos de Simon de Montfort. A grande questão agora era: o que é que ele ia fazer com tanto poder? E a resposta a essa pergunta é o momento mais importante de toda esta história. Porque ele não se limitou a ficar com o poder para ele. Não. Ele teve uma ideia que iria fazer eco durante séculos. Foi aqui que tudo mudou. De Montfort sabia que precisava de mais apoio. Não podia confiar apenas nos outros nobres. Então, fez algo que ninguém nunca tinha feito. Abriu as portas do poder a pessoas que não eram da nobreza. Convidou comuns para uma grande Assembleia Nacional, a que chamamos Parlamento. Até então, os conselhos do rei eram um clube exclusivo. Só entravam os grandes nobres e os bispos mais importantes, ou seja, os donos das terras. De Montfort chamou-os, claro, mas depois acrescentou dois grupos completamente novos: cavaleiros, que representavam os condados, e, talvez o mais importante, burgueses, que representavam as cidades. Ele percebeu que o poder já não vinha só da terra, mas também do comércio e da administração local. Só para esclarecer, os cavaleiros não eram apenas soldados. Eram pessoas importantes na administração das suas regiões. E os burgueses eram a nova classe média das cidades que estavam a crescer. Eram comerciantes, artesãos, gente que estava a ganhar muito dinheiro e influência, principalmente com o negócio da lã. Olhando para isto, percebe-se logo a dimensão da mudança. De repente, metade da Assembleia era composta por pessoas que não eram nem da alta nobreza, nem do alto clero. O poder estava a ser partilhado de uma forma totalmente nova. Era o embrião da democracia representativa que temos hoje. Mas o governo de Simon de Montfort e este seu parlamento revolucionário não duraram muito. Como em muitas histórias, o poder traz inimigos. E a guerra estava muito longe de ter acabado.
O príncipe Eduardo, que estava prisioneiro, conseguiu fugir, e ele era um estratega militar genial. Juntou um novo exército, apanhou as forças de Montfort de surpresa em Evesham, e a batalha foi um autêntico desastre para os rebeldes. O próprio Simon de Montfort foi morto em combate. Parecia que a rebelião tinha chegado a um fim trágico, e que tudo tinha sido em vão. Este número, 13,6 são quilos, é o peso aproximado de uma armadura de malha de um cavaleiro daquela época. O poder militar era pesado, era real e foi decisivo em Evesham. Mas a ideia de Montfort, bem, essa era muito mais leve e provou ser infinitamente mais resistente. E aqui acontece a coisa mais incrível de toda esta história. O inimigo de Montfort, o príncipe Eduardo, que se tornou o rei Eduardo I, derrotou-o, mas percebeu que a ideia do seu rival era brilhante. Eduardo entendeu que para governar bem, e principalmente para conseguir cobrar impostos sem revoltas, precisava do apoio de mais gente. Por isso, fez o quê? Continuou a chamar parlamentos que incluíam os cavaleiros e os burgueses. No fim de contas, o vencedor adotou a melhor ideia do vencido. E por que é que isto nos interessa hoje? Porque aquele modelo, nascido no meio de uma guerra civil por um rebelde, tornou-se a base do Parlamento Britânico. E não só. A ideia de que diferentes grupos da sociedade devem estar representados no governo influenciou países em todo o mundo, incluindo as nossas democracias modernas. Terminamos como começamos, com uma pergunta. A história de Simon de Montfort parece mostrar que a resposta é um rotundo sim. O homem foi esmagado no campo de batalha, mas a sua ideia, a ideia de um governo mais justo e representativo, não só sobreviveu, como cresceu e mudou para sempre a resposta àquela nossa pergunta inicial: quem afinal tem o direito de criar as regras?